Primeira questão. Qual deve ser o valor de k em 2x² menos 8x mais k igual a zero para que esta equação possua duas raízes reais e iguais? Então vamos lá, gente. Para que a gente possua duas raízes reais iguais, o que tem de acontecer com o delta? O delta tem que ser o quê? Igual a zero. Poderia acontecer outras duas possibilidades. Eu poderia pedir aqui duas raízes reais distintas, ou seja, diferentes. Aí, no caso, o delta seria o quê? Positivo, ou seja, maior que zero. E a última possibilidade seria o quê? Que não possuísse nenhuma raiz real. Aqui, no caso, seria o quê? Delta menor que zero. Como eu estou pedindo duas raízes reais e iguais, eu quero o quê? Delta igual a zero. Então, primeira coisa, você determina o A, que vale 2, o B, menos 8, e o C, que vale K. Agora, a gente vai substituir tudo isso aonde? No delta. Lembrando que delta é o quê? B ao quadrado menos 4AC. Então, beleza. Substituindo, a gente vai ter menos 8 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes K, porque o C vale K. Então, vamos lá. Substituindo aí, ó. Show de bola. Menos 8 ao quadrado são 64. Aqui, ó, menos 4 vezes 2 vezes K vai ficar menos 8K. Então, a gente vai ter 64 menos 8K igual a zero. Equação do primeiro grau bem simples. Vou pegar esse 8K e jogar para o outro lado. Ficou positivo. E para finalizar, gente, o 8 que está multiplicando, a gente passa o quê? Dividindo. Ou seja, 64 dividido por 8, que são 8. Bem tranquilo. O que poderia acontecer de diferente, gente? Se eu colocasse duas raízes reais distintas, o que eu teria que trabalhar? Ao invés do sinal de igual aqui, ó, seria o quê? Vou botar aqui do lado aqui, ó. Maior que zero. E se você não possuir nenhuma raiz real, aqui no lugar do igual seria o quê? Menor que zero. Ou seja, ao invés de trabalhar com uma equação do primeiro grau, você iria trabalhar o quê? Com uma inequação do primeiro grau. Mas a linha de raciocínio é o quê? É basicamente a mesma. Próxima questão. Questão 2. Uma equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, quando possui b igual a zero e sinais de a e c distintos, é correto afirmar que a equação possui raízes reais iguais, possui uma das raízes nula, não possui raízes reais, possui raízes reais e simétricas. Vamos lá, gente. O que ele está falando? O b tem que ser igual a zero, ou seja, essa parte bx aqui eu não tenho. Risca ela. Sobra só essa parte aqui, ó. Eu tenho o a e tenho o c. Só que deixa bem claro, os sinais deles são distintos. Como assim distintos? Se o a for negativo, o c é positivo. E se o c for negativo, o a é positivo. Sinais distintos. Então vamos lá, gente. Como é que ficaria isso aí? Vou pensar aqui, ó. Tenho ax² mais c igual a zero. Lembrando que um deles dois tem que ser negativo e o outro tem que ser positivo. Então vou botar o c como negativo e o a positivo. Eu quero resolver isso aí. Lembra, quando a gente tem o c e não tem o b, o que a gente faz com o c? A gente joga lá para o outro lado. Jogando lá para o outro lado, vai ficar o quê? O c vai ficar positivo. Ah, professor, o que você faz agora? O a você passa dividindo, né? Ficou assim. E lembrando, qual número elevado ao quadrado vai dar c sobre a? Lembrando, quando a gente pega isso aqui e joga lá para o outro lado como raiz, a gente tem que lembrar o quê? Que é mais ou menos. Por quê? Ó, vamos imaginar. Se eu pedisse, tivesse assim, x² igual a 16. Qual seria a resposta? Mais ou menos 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 são 16. E menos 4 vezes menos 4 também são 16. Então a resposta daqui, ó, vai ser mais ou menos raiz quadrada de c sobre a. Aí no caso aqui seria o quê? Ó? Possui raízes reais iguais? Não. Possui uma das raízes nula? Não. Não possui raiz real? Não. Possui raízes reais e simétricas? Sim. Professor, mas não entendi ainda. Vamos dar um exemplo aqui, ó, para você entender melhor. Vou colocar agora uma equação com valores. Vamos dizer que eu tivesse x² menos 9 igual a zero. Olha só. Não possui o b igual a zero, e sinais distintos. Olha, o a é positivo e o c é negativo. O que a gente faz? Joga para o outro lado. Positivo. E qual é a resposta?
passa como raiz quadrada, que vai dar mais ou menos 3. Só que, logicamente, né, professor, isso que você fez aqui é muito complexo. Não tem problema, você poderia pegar e colocar uma equação qualquer, que seria bem mais simples, né? Então, portanto, possui raízes reais e simétricas. Uma é positiva e outra o quê? Negativa. Vamos lá, próxima questão. Terceira questão. Sejam mn raízes da equação, aí eu pergunto, a soma de 1 sobre m mais 1 sobre n é igual a... O que eu estou pedindo, na verdade, aí, gente, em uma outra linguagem, é a soma dos inversos das raízes. Ah, professor, eu vou tentar fazer Bhaskara e depois eu substituo. Até poderia. Se o delta desse um quê? Um quadrado perfeito, seria maravilhoso. Porque a gente não sabe se sempre vai acontecer isso. Então, professor, como é que eu devo fazer? Você vai seguir a seguinte linha de raciocínio. Eu estou pedindo isso aqui. 1 sobre m mais 1 sobre n. Aí tu vai pensar, 1 sobre m mais 1 sobre n, o que eu posso fazer? Tirar MMC. O MMC de mn é m vezes n. Então significa que aqui falta n e aqui falta m. Multiplicando pelo numerador, aqui vai ficar n mais m sobre o MMC, que é m vezes n. O que a gente percebe, gente? N e m são as raízes. E olha o que eu tenho aqui, soma das raízes. M vezes n, produto das raízes. A gente tem uma fórmula para isso. Soma das raízes, gente, é o quê? É menos b sobre a. E o produto das raízes é c sobre a. Então, o que ele está pedindo, na verdade, é a soma das raízes dividido pelo produto das raízes. Então, vamos lá. Relembrando, soma menos b sobre a, produto c sobre a. Qual o valor de a? O a vale 2, aqui. O b, menos 3. E o c vale mais 6, né? A 2, b menos 3 e c igual a 6. Substituindo aqui, aí vamos lá. Primeiro, o b fica menos b, né? Menos com menos fica mais 3 sobre 2. E o c sobre a? Então vai ficar 6 sobre 2, que dá 3. Nem sei se eu vou precisar substituir. Mas vamos lá. 6 sobre 2. Se eu quisesse colocar 3, não teria qualquer problema. Então eu quero a soma, que é 3 meios, dividido pelo produto, que é 6 meios. Divisão de frações. Olha, detalhe importante. Toda vez que tiver uma divisão de frações e os denominadores forem iguais, você pode cortar. Ficaria 3 sobre 6. 3 sobre 6, simplificando, meio. Ah, professor, não quero cortar não. Tá bom, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Olha só, o que acontece? 2 corta com 2, volta para os mesmos 3, 6, simplificando meio. Portanto, alternativa D. Vamos adiante. Quarta questão. Qual deve ser o valor de k na equação, de modo que uma raiz seja o triplo da outra? Então, já coloquei ali, gente, que a primeira raiz é y. Então, se a primeira raiz é y, vou dizer que a segunda raiz é 3y. Por que 3y? Porque é o triplo da outra. Lembrando que o a vale 1, o b vale menos 8 e o c vale k. Então, vamos botar a segunda raiz aí, 3y. Show de bola. O que a gente pode afirmar? Se essa aqui, vamos dizer que essa aqui é o triplo dessa aqui, se eu pudesse jogar na soma das raízes, como é que seria a soma das raízes? Menos b sobre a. Como é que ficaria menos b sobre a? Ficaria menos 8, né, sobre 1. Ficaria 8 sobre 1. E o produto seria c sobre a, né? O que a gente pode pensar? Soma o produto. Tanto faz por onde você começar. Começando pela soma, daria 8. E o produto seria k sobre 1, que seria o quê? K. Opa, dá para montar aqui uma coisinha. A soma dá 8. Então, y mais 3y dá 8. Opa, tranquilinho. Y mais 3y, 4y. 8 dividido por 4. Opa, achei o valor de y. 2. Aí só que pergunta o valor de k. Opa, qual a segunda informação? Produto da k. Então, uma vezes a outra vai dar k. E é o que ele está pedindo. Então,
y vezes 3y dá k. Só que o y vale 2. 3y é 6. Então, o k nada mais é 2 vezes 6. 2 vezes 6 são 12. Portanto, a alternativa D. Bem tranquilo. Vamos adiante. Quinta questão. Sendo x linhas e x duas linhas as raízes da equação, então o valor da expressão, ó, gente, basicamente bem parecida com a questão que a gente trabalhou com o inverso das raízes. Olha só. Ele fala que isso aqui são as raízes, né? Soma e olha aqui, produto. Eu quero a soma das raízes dividido pelo produto, só escrito de uma outra forma. Então, se eu quero a soma e produto, vamos colocar aí, soma menos b sobre a, né? E o produto c sobre a. Lembrando que o a, no caso aqui, é 2, não sei por que ficou 1, né? O b, menos 4, c igual a 1. Substituindo aqui, negativo com negativo fica positivo. 4 dividido por 2 são 2. Beleza. E o produto vai ficar 1 sobre 2, meio. Então, vamos lá. Substituindo aqui, ó, a soma 4 meio dividido por 2, que deu 2. Então, a gente vai ter aqui 2 dividido por meio. 2, que deu aqui, né? Dividido por meio. Divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso. Inverso de meio são 2. 2 vezes 2 são 4. Alternativa D. Vamos adiante. Questão 6. O valor de P na equação para que a soma das raízes seja 5/8. De novo, caindo em soma das raízes. Gente, então se a questão deixa bem claro que está falando de soma, então esquece o restante, se só quero soma. A soma é menos b sobre a. Lembrando que o a vale 4, o b é todo coeficiente que acompanha, no caso, o x aqui do primeiro grau, ou seja, o monômio do primeiro grau, e o c de grau nulo, que não tem parte literal, 3. Substituindo, gente, ó, no lugar da soma vai entrar o quê? 5/8. Então, 5/8. Olha, não é menos b a forma? Esse menos com esse menos daqui, ó, o que acontece com ele fica mais. Então, você não vai precisar mudar o sinal desse daqui, ó, porque negativo com negativo ficou positivo. Então, P mais C sobre 4. Cheguei a isso aí. Multiplica cruzado. Ah, professor, não quero multiplicar cruzado, quero tirar MMC. É a mesma coisa. Multiplicando cruzado, vai ter 8P mais 48 igual a 20. Melhorando, vai ficar 20 menos 48, né? Mudando o lado, que vai 20 menos 48, 28. E passando o 8 dividindo, menos 28 sobre 8. Dá para dar aquela simplificada básica, né? Que vai ficar o quê? Menos 7 sobre 2. Aí vamos lá, um número primo? Não. Opa, um número negativo. Divisor de 2014 não, múltiplo de 3 não, quadrado perfeito não. Portanto, um número negativo. Vamos adiante. Questão 7. Seja o x1 e x2, ou seja, x linhas, x2 linhas, as raízes da equação, o número inteiro mais próximo do número. De novo, gente, olha só. Você pode perceber que as questões são bem similares. 5 vezes o produto entre as raízes, mais 2 vezes a soma das raízes. Então, vamos lá. Então, tem que primeiro o A, o B e o C. O A vale 10, o B 33 e o C menos 7. Então, 5 vezes o produto das raízes. Produto vai ser o quê? Menos 7 sobre 10. E a soma das raízes vai ser o quê? 33 sobre 10. Só que lembrando que vai mudar o sinal, vai ficar o quê? Menos 33 sobre 10. Então, vamos botar o produto aí também. E agora a gente substitui, né? Soma menos 33 sobre 10 e o produto menos 7 sobre 10. Então, como é que fica? 5 vezes menos 7 décimos, mais 2 vezes menos 33 décimos. Dá para dar aquela simplificada básica, o 5 com o 10 aqui, né? Que dá um 2, e o 2 com 10 também. Aqui dá 1 e aqui dá 5. Então, vai ficar menos 7 meios, menos 33 quintos.
tirando o MMC, 5 e aqui 2. Então vai ficar menos 35 menos 66 sobre 10. Somando, menos 101 sobre 10. Ah, professor, eu vou dividir isso aí. Basta dar uma casca vírgula aqui para a esquerda. Ficar o quê? Menos 10,1. O número inteiro mais próximo é menos 10. Bem, tranquilo, né? Vamos. Questão 8. Se m e n são raízes da equação 7x ao quadrado mais 9x mais 21 igual a zero, então m mais 7 multiplicado por n mais 7 vale... Então vamos lá, gente. Eu estou pedindo o valor de m mais 7 multiplicado por n mais 7. E falando que eles são as raízes da equação. Então o que a gente pode pensar? Eu posso multiplicar aqui para ver o que acontece. M vezes n, que dá mn. Aqui daria 7m mais 7n mais 49, né? Lembrando que o A vale 7, o B vale 9 e o C vale 21. Então, como é que ficou? M mais 7 multiplicado por n mais 7, vamos ter mn mais 7m mais 7n mais 49. Olha só, gente. Mn, opa, se elas são raízes, isso aqui é um produto, opa, produto das raízes. Vou botar aqui, produto. Ficou horrível, mas tudo bem. E olha outra coisa interessante. Esses três termos aqui, vou botar só desses dois por enquanto, são o quê? Múltiplos de 7. Eu poderia colocar tudo em evidência, mas vou achar mais conveniente somente colocar esses dois aqui, ó. Colocando em evidência, olha como é que vai ficar. Repetir o m vezes n, e vai ficar o quê? Lá dentro do parênteses, m mais n. Por quê? 7m dividido por 7, 1m. 7n dividido por 7, 1n. Ou seja, isso tudo mais 49. Produto e soma das raízes. Então vamos lá, relembrando, soma das raízes. Menos b sobre a e produto c sobre a. Como é que ficaria a soma então? Como o b vale 9, então vai ficar menos 9 sobre 7. E o produto, 21 sobre 7. Até poderia dividir logo que daria 3, mas vou dividir depois. A gente vai substituir. No produto, que é mn, ó, vai entrar o quê? 21 sétimos. E na soma, que é isso aqui dentro, vai entrar o quê? Menos 9 sétimos. Então vamos lá. 21 sétimos mais 7 vezes menos 9 sétimos mais 49. Olha só, gente. 21 dividido por 7 são 3. Aqui na segunda parte, 7 multiplicando, 7 dividindo. Então a gente tem 3 menos 9, porque o sinal de mais não muda nada, mais 49. 3 menos 9, menos 6. Menos 6 mais 49, 43. Portanto, letra B. Vamos adiante. Questão 9. Já fiz uma questão dessa anteriormente, né? Peço novamente o quê? O valor de 1 sobre m mais 1 sobre n, ou seja, a soma dos inversos das raízes. Mesma linha de raciocínio. Bota aí 1 sobre m mais 1 sobre n, que vai ficar aqui, ó. Relembrando, aqui falta m e aqui falta m. n vezes 1, n, m vezes 1, m. Sempre vai ficar o quê? A soma da raiz dividido pelo produto. Soma menos b sobre a e produto c sobre a. O a vale 1, o b menos 6 e o c vale 10. Então, ó, negativo com negativo, positivo. Vai ficar 6 sobre 1 na soma. E no produto, 10 sobre 1. O que eu pedi? No caso, é a soma dividido pelo produto. Então, vai ficar o quê? 6 sobre 10. Simplificando, são 3/5. Dividir por 2. No caso, a alternativa D. Bem tranquilo. Vamos adiante. Questão 10. Sejam a e b as raízes da equação x ao quadrado menos 3kx mais k ao quadrado igual a zero, tais que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 1,75, o valor de k ao quadrado é. Então vamos lá, gente. Ele fala que a e b são as raízes da equação e como informação
ele me dá isso aqui, ó. Que o quadrado da primeira raiz mais o quadrado da segunda raiz vão resultar 1,75. Eu tenho que ver onde é que eu vou encaixar isso aí. Então vamos lá, gente. Antes de tudo, vamos achar o valor de A, B e C. O A vale 1, o B menos 3K e o C K ao quadrado. Show de bola. Vamos jogar para soma e produto, ver como é que fica. Para soma, menos B sobre A e produto C sobre A. Show de bola. Substituindo aqui, ó, menos 3K com menos aqui, vai ficar o quê? Vai ficar positivo. Então vai ficar 3K, o valor de A é 1, então soma 3K. O produto é C sobre A, então vai ficar K ao quadrado sobre 1. K ao quadrado, show de bola. Professor, onde é que vai encaixar isso aí agora? Se A e B são as raízes, e a soma dá 3K, então pode dizer que A mais B é igual a 3K. Beleza, cheguei a lugar nenhum. Vamos pensar o seguinte, vamos pegar os dois lados e elevar ao quadrado. Lembrando que tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Então, vou pegar o primeiro membro e o segundo membro e elevá-los ao quadrado. Elevando ao quadrado lá no primeiro membro, vai ficar o quê? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E lá do outro lado vai ficar o quê? 9K ao quadrado. Então, vai ficar A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado igual a 9K ao quadrado. Olha só, gente, que interessante. Aqui no meio, eu tenho 2AB. Como A e B são as raízes, eu tenho A vezes B. A vezes B é produto das raízes. Dá quanto? K ao quadrado. Então, tem 2K ao quadrado aqui, ó, que é 2 vezes o produto, que é K ao quadrado. Então, reescrevendo, tenho A ao quadrado mais 2K ao quadrado mais B ao quadrado igual a 9K ao quadrado. Interessante. O que eu posso fazer, gente? Se 2K ao quadrado está positivo, joga lá para o outro lado, vai ficar negativo. Então, 9K ao quadrado menos 2K ao quadrado, 7K ao quadrado. Então, a gente vai ter, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado igual a 7K ao quadrado. Mas lembra lá no início o que a gente afirma? A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 1,75. Então, no lugar dessa coisinha bonita aqui, vai entrar 1,75. Então, 7K ao quadrado é equivalente a igual a 1,75. O que a questão está pedindo mesmo? Opa! O valor de K ao quadrado. Então, esse 7 que está multiplicando passa dividindo. 1,75 dividido por 7, 0,25. Cheguei onde eu queria? Cheguei. Que é a letra E. Vamos adiante. Questão 11. Seja SP, respectivamente, a soma e produto das raízes da equação nx ao quadrado mais 2x menos 3n igual a zero, determine o valor de n, sabendo que S mais P, ou seja, a soma mais o produto, ao quadrado igual a zero. Então, vamos lá, gente. Valor de A é n, valor de B é 2 e o valor de C é o quê? É menos 3n. Primeiro, vamos lá. Soma menos B sobre A, produto C sobre A. Substituindo, então vai ficar menos 2 sobre n na soma. E no produto, vai ficar menos 3 sobre n. Show de bola. Tem a soma e o produto. Ele pede a soma mais o produto elevado ao quadrado. Vou botar lá dentro do parênteses. Tem isso aqui. Lembrando que isso aqui, elevado ao quadrado, é o quê? É um número multiplicado por ele mesmo. Você pode abrir, escrever dessa maneira. Lembra que eu falei, quando a gente tem uma equação, e tiver um produto, e lá do outro lado for igual a zero, a gente pega cada uma delas igual a zero. Só que são a mesma coisa. Ou seja, como se o delta tivesse dado quanto? Zero. Ou seja, vai pegar somente uma e igualar o quê? A zero. Então, vai ficar menos 2, menos 3n sobre n, igual a zero. Ah, tirando o MMC, que logicamente aqui daria, bota 1, aqui é 1, aqui falta n. Ou seja, n vezes 0 é 0. Ou seja, o que vai acontecer com o denominador? Sumiu. Vai ficar menos 2n, menos 3n igual a 0. Já melhorei aqui, porque eu peguei o menos 2 e joguei para o outro lado, ele ficou positivo.
multiplica por menos 1, né? Que vai ficar 3n igual a menos 2. E por fim, o 3 está multiplicando, passa dividindo. N igual a menos 2 terços. Portanto, a alternativa D. Vamos adiante. Questão 12. Determine o valor de K na equação, essa equação bonitinha, de modo que a soma das duas raízes sejam igual a 7. Então, beleza, gente. A questão só fala da soma. Então, primeiro, o A vale 1, o B é isso aqui, tudo, e o C é o 2, que nem vai servir para nada. Então, vamos lá. O A, 1, o B, 2K menos 3, e o C, 2. Então, a única coisa que você vai utilizar é a fórmula da soma, que é menos B sobre A. Menos B sobre A tem que ser igual a 7. Então, 7 é igual. Ô, professor, por que ficou menos 2K mais 3? Porque, olha só, a fórmula é menos B, vai mudar o sinal desse e desse. É como se tivesse um sinalzinho aqui na frente de menos. Ó. 2K menos 3. Positivo ficou negativo e negativo ficou positivo sobre 1, que nada muda. O 3 está positivo, joga para o outro lado, fica negativo, né? Então, menos 2K, 7 menos 3 são 4. Multiplica por menos 1, vai ficar 2K igual a menos 4. E, por fim, divide por 2. K igual a menos 2. Alternativa E. Vamos adiante. Questão 13. Determine o valor de M na equação para que o produto das raízes seja igual a menos 2. Gente, parecido com o anterior. Só que agora eu não falo de soma, falo de produto. A única coisa que você vai utilizar é a fórmula do produto. Então vamos lá. O A vale 4, o B vale menos 7 e o C vale 3M. A fórmula do produto é C sobre A. Substituindo, vai ficar 3M sobre 4, tem que ser igual a menos 2. Ou vocês tiram MC ou multiplica cruzado. Multiplicando cruzado, fica o quê? 3M igual a menos 8. 3M, o 3 no caso, tá? Multiplicar, passa a dividir. Menos 8 terços, que é a alternativa B. Vamos adiante. Questão 14. Calcule M na equação para que o produto das raízes seja igual a 5. Igual ao anterior. Vamos lá. Então, ele pede somente para você trabalhar o quê? Com a fórmula do produto. Então, o A, M menos 1. O B, 8. E o C, menos 3. Como ele quer o produto, esse B não vai servir para nada. A única coisa que eu vou utilizar é o A e o C. Porque a fórmula do produto é C sobre A. Então, C sobre A tem que ser igual a 5. Então, vamos lá. No lugar do C entrou menos 3. E no lugar do A, M menos 1. De novo, multiplicando cruzado. Então, vai ficar 5M menos 5 igual a menos 3. Melhorando, pega o menos 5, joga para o outro lado, fica positivo. 5M, 5 menos 3 são 2. 5 está multiplicando, passa dividindo. 2 quintos, que é a alternativa C. Vamos adiante. Questão 15. Sabendo que 2 é raiz da equação, qual é o valor de P? Gente, quando a gente fala raiz de uma equação, é o conjunto solução. Significa o valor que a gente encontra referente, no caso aqui, a incógnita, que é o x, para que torne essa sentença verdadeira. Então, se o 2 é a raiz, onde tiver o bendito x, você vai colocar 2. Então, vai entrar 2 aqui e 2 aqui. Então, vai ficar 2p menos 1 vezes 2 ao quadrado, menos 2p vezes 2 menos 4. 2 ao quadrado são 4. Por que ficou 8p menos 4? 2p vezes 4, 8p. Menos 1 vezes 4, menos 4. E aqui, ó, vai ficar menos 2p, menos 4p e repetir o menos 4. Equação do primeiro grau bem simples. Melhorando aí, 8p menos 4p dá 4p, menos 4 menos 8, né? Jogando para o outro lado, mais 8. O 4 está multiplicando, passa dividindo. P igual a 2.
Alternativa B.